De líder da bancada Patriotas, com a palavra o vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Obrigado, senhor presidente, queridos colegas, nosso povo que nos acompanha. Bom, eu não vou fazer nada mais, nada menos do que já alguns colegas que me precederam aqui na tribuna fizeram, que é a indignação a respeito da situação dos pedágios. Eu acho que esse é o tema dessa casa hoje, né? O governo do estado resolveu abrir a caixa preta dos pedágios na última semana. Segundo divulgações nos órgãos de imprensa, serão 22 praças de pedágio no estado, com 13 novas e 9 já existentes. A Serra contará com 5 pedágios na RS 122, no quilômetro 22 de Bom Princípio, quilômetro 99 Flores da Cunha, 132 Antônio Prado, o quilômetro 50 Farroupilha na descida da Serra e na 446 no quilômetro 11 em Carlos Barbosa. Há variações consideráveis quanto aos preços que serão praticados nas praças de cobrança, entre o valor mínimo e o máximo. A exemplo, o pedágio de Flores da Cunha, que poderá ter uma variação na tarifa que supera 50%, né? Num tempo como esse que a gente está passando. Tal variação é exagerada e não contempla o interesse público da população. A título exemplificativo, o trecho de pouco mais de 100 quilômetros entre Caxias e Porto Alegre, o usuário terá que pagar 2 pedágios. Levando em consideração o valor máximo das tarifas divulgado pelo Estado, o contribuinte gastaria em torno de R$ 33,40 em tarifas de pedágio nesse curto prazo, nesse curto trecho de estrada. Quase R$ 40, como o vereador Bressan também salientou. Assim, considerando o custo de rodagem de um veículo popular, por exemplo, um Onix, o contribuinte rodaria mais de 100 quilômetros com o valor gasto em pedágios, em combustível. Ou seja, praticamente o gasto de combustível do trecho de ida para a capital gaúcha. O gasto é muito alto, temos que rever isso. Não é possível e sustentável o povo ter mais um gasto tão alto nesse sentido. Outro ponto a fundamentar, os excessos da proposição do governo do estado diz respeito ao número de novas praças de pedágio, mais que o dobro dos atuais existentes. Isso é de grande relevância para a população e para o empresariado. A carga tributária sobre a nossa sociedade já é enorme e temos que tratar com muita cautela e responsabilidade qualquer ação estatal que vise trazer mais custo à população e ao empresariado. Dessa forma, esse vereador, e terminamente contra a proposta do governo estadual, pois os valores propostos são excessivamente altos e não condizem com o mínimo de razoabilidade. A título de indicação ao governo do estado, esse vereador aqui coloca as suas sugestões, né, para a realização de estudos para a redução das tarifas, como, por exemplo, a cobrança em apenas um sentido das vias. Se o governador quiser manter esses valores e não tiver como baixar, então que cobre, sim, mas apenas em um sentido. E não que a gente pague para ir e pague para voltar, porque isso é inaceitável. Então, eu deixo aqui essa sugestão. Se realmente esses valores não têm como ser modificados, então que seja cobrado apenas uma ida e não ida e volta, né? Ainda também deve ser reavaliado a questão dos descontos progressivos, definido em 20%. Não é crível que o contribuinte utilize os serviços praticamente todos os dias e tenha um desconto tão baixo, quanto mais se usa o serviço, menos a gente deve pagar. Temos o dever de intensificar o debate sobre o tema, focando na busca por soluções e não apenas a crítica vazia. Então eu queria deixar, como disse, repito aqui, o Sandro Fantinel, vereador de Caxias do Sul, é extremamente contra pedágio. Por quê? Porque a gente já paga imposto que chega, né? Eu sou contra pedágio. Agora, quando um governo superior a nós se eleva e diz haverá os pedágios, então a gente não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é pedir que exista pelo menos um sentimento com o contribuinte para que ele possa pagar um pouco menos, porque esse valor, como também o vereador Marcon e Bressan falaram, é uma exorbitância comparado com outros estados, né?
Depois eu quero deixar também dito essa ideia, se não tem outro jeito, que cobre só a ida, e que a pessoa receba o ticket, no retorno não pague, que então automaticamente seria como dividir em 2 esse valor. Custaria então, seria mais razoável esse custo para o contribuinte. Mas eu volto aqui a salientar que cobrarei intensificadamente aqui nessa tribuna a seguinte situação. Aquela que eu coloquei aqui ainda no início dos debates lá atrás, quando que a gente começou a falar em concessões e pedágios. Como é que funciona na iniciativa privada? Primeiro você constrói a empresa e depois você ganha dinheiro, tá? Então que a concessionária primeiro renove toda a rodovia, as rodovias, as concessionárias renovem as rodovias e depois das rodovias prontas comece a cobrar pedágio, tá? Isso é o mínimo, porque é isso que acontece na iniciativa privada. E é isso que nós esperamos por parte do governador com o que diz respeito às concessionárias. Então isso aqui eu vou bater até o final nesse ponto. E para que a gente continue discutindo esses valores que são realmente um excesso. Queria só fazer uma complementação aqui que foge um pouco. Na realidade não é que foge, está dentro da situação, né? Mas eu acompanhei alguma coisa nesses últimos dias aqui, inclusive estava escutando a respeito da reunião que aconteceu em Gramado, por parte do prefeito Feltrin e demais autoridades, dos possíveis investimentos e interesses que a China tem aqui na nossa região. O que eu quero dizer? Tem muita gente que diz, o importante é o progresso, o importante é que venham investimentos, o importante é que tenham emprego. E a pergunta que eu deixo dita, a que custo? A qual custo? Porque um ditado, né, que eu digo para vocês, vereador Renato, tem aquele ditado que diz que quando a graça é demais, diz que até o santo desconfia, né? Nós fomos criados assim, aprendendo com isso, e isso funciona. Agora a China diz que quer investir no aeroporto de Vila Oliva, quer investir no porto de Arroio do Sal, quer investir nas rodovias, quer investir num monte de lugar. A pergunta que eu quero deixar clara aqui para todos os presentes, qual será o custo, não o benefício? O benefício a gente sabe que vai ser grande, vai ter muito emprego, investimento, progresso, mas e o custo? Então eu deixo assim, a minha colocação a respeito disso, é que eu espero que as cláusulas desses investimentos sejam muito claros quanto aos contratos que serão feitos com a China, para que estas cláusulas defendam a nossa soberania num futuro, para que a gente não venha se tornar refém de uma outra nação, porque tomaram conta. Não sou contra os investimentos, muito pelo contrário, são sempre bem-vindos, mas que a nossa soberania seja sempre defendida em todas as cláusulas de qualquer contrato feito, tanto por empresas como pelo poder público, quando se trata de uma nação exterior. Essa é a minha colocação. Obrigado, senhor presidente.